Só pensar em lucro, o primeiro erro do empreendedor quando ele está iniciando qualquer projeto de desenvolvimento pessoal ou profissional. E sempre quando falamos em finanças, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a palavra lucro. Como maximizar o lucro, como transformar o máximo do nosso negócio em um negócio lucrativo. Tudo isso fica focado dentro da nossa cabeça quando a gente inicia um pequeno projeto, independente muitas vezes até do tamanho que ele seja. E este é o primeiro erro que o empreendedor comete. Se no seu caso, se você está pensando em começar um negócio, pense bem antes de pensar só em lucro. Esse vídeo que a gente vai trabalhar hoje busca exatamente esclarecer essa informação, que o lucro é muito importante, porém ele não pode ser somente a primeira coisa que você deve focar no seu negócio. Existem outras situações e que vamos ver no decorrer dos próximos minutos. E no final do vídeo eu vou disponibilizar uma planilha onde você vai poder aplicar exatamente tudo que você viu hoje aqui. E isso é muito importante para que você comece a exercitar. No momento que a gente aprende algo e exercita, literalmente a gente internaliza os conceitos. E isso nos ajuda muito a manter toda a informação fresca na nossa cabeça. Então é muito importante você ouvir e aplicar, ouvir e aplicar. Eu sou o Cláudio Brits, sou executivo financeiro e também consultor, já fui de grandes e médias empresas e hoje eu estou voltando para o mercado de pequenas e microempresas. Por isso eu criei o canal Financeiro Total, um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram voltado para pequenas empresas que tendem a necessitar de informações claras e precisas e práticas sobre finanças, mas não tem tempo de buscar, porque o pequeno empreendedor ele é o eu-keep. Então, nesse momento, ele está envolvido no projeto operacional do seu negócio e muitas vezes acaba se esquecendo. E esse canal é exatamente para que você possa ter toda a informação de forma simples e prática. Eu vou fazer uma afirmação agora muito importante. A empresa não quebra por falta de lucro. Não se assuste, pelo amor de Deus. Tá? Ela não quebra no curto prazo por falta de lucro. E você vai perceber e entender tudo que eu estou explicando agora nesses próximos minutos, quando a gente começar a tratar da história de João, que teve a ideia de se tornar um pequeno empreendedor e como a maioria dos brasileiros, ele não tinha muita noção sobre finanças. Tá? E aí ele pensou, através dos estímulos dos colegas dele, do produto que ele oferecia, ele começou a pensar em abrir um negócio. E aí começa a história do João, onde você poderá observar que o principal vilão não é o lucro do negócio. Mas deixando de spoilers, vamos começar logo com a história, porque é o mais importante para que você entenda a jornada do João. João, como eu disse, é um office boy que trabalhava em uma multinacional, em um prédio, em uma cidade central. Esse prédio era muito grande e tinha mais ou menos 3.000 funcionários nele, imagine. E ele era um office boy que transitava em todos os andares, em todas as salas. Então todo mundo conhecia João. Uns chamavam Joãozinho, outros João, John, e aí por aí vai. Ele era amigo de praticamente todo mundo. E João, ele tinha um sonho, né? Ele queria crescer na vida, tinha aquela veia, e ele trabalhava muito, tá? Só que com um salário mínimo, uma esposa e 2 filhos, ele não conseguia juntar dinheiro. E principalmente, ele de vez em quando precisava entrar no cheque especial. A empresa, como tem essas empresas que criam uma conta PJ, né, pessoa jurídica em um banco, e todo mundo abre a conta do salário lá, deram R$2.000 de limite para João. Então de vez em quando ele usava 100, 200 para poder finalizar o mês, principalmente quando ele não tinha hora extra e também quando ele não conseguia fazer uns serviços extras, né, de carpintaria, de limpeza e tudo mais. Então não era todo mês que ocorria isso. Então ele precisava entrar regularmente no cheque especial para cobrir as despesas. E isso virava constantemente, né, mês a mês. Só que João, ele tinha uma mão muito boa para criar bolos, com cobertura e tudo mais. E para economizar, ele fazia o bolinho dele em casa, junto com a marmitinha dele, e levava para o trabalho. Então o lanche dele era bolo. E muitas pessoas viram aquele bolo bonito, né, aquele bolinho pequeno bonito, e começaram a perguntar para ele, né, dá um pedacinho, começaram a gostar.
e incentivaram ele a, poxa, por que você não monta uma barraquinha para vender seus bolos? Por que você não traz seus bolos para vender aqui pra gente? Pô, é muito gostoso, você tem um sucesso, vai ser um sucesso, vai ser demais esses bolinhos aqui. E aí isso foi dia a dia alimentando, né, o sonho de João de um dia melhor, de um projeto que ele pudesse se desenvolver e crescer como pessoa, como empregado, como empresa de um modo geral. E é lógico, dar uma sustentação melhor para a sua família e para os seus filhos. E aí o que acontece? Ele vai para casa, né, e começa a perguntar um a outro, né, no trabalho, depois que ele decidiu, pô, como é que funciona isso? Como é que eu faço o cálculo? Aí um falava, velho, você tem que pensar no preço, velho. O outro falava, tem que dar lucros, então se preocupe muito nisso. E ele, com aquela confusão toda de informações, ele foi na internet e buscou, né? Entrou no primeiro site que viu, e aí o pessoal falava, o lucro é importante para todo empresário e você deve começar com a composição de preço. E aí ele, pô, então deve ser muito fácil, nem leu o resto, deixou de lado lá e começou a anotar tudo que ele gastava para fazer o bolo dele. E ele percebeu que com 50 reais, que era a porção mínima de cada item que ele comprava, né, farinha, leite condensado, açúcar, gerava 10 bolinhos, tá? E aí ele falou, pô, se gera 10 é 50 reais, então custa 5 reais por bolo. Se eu vender por 8, eu estou ganhando 3 reais. Nossa, 3 reais é muito dinheiro para mim, porque se eu vender 10 a 30 reais no dia, vezes 20 dias, é quase meu salário mínimo. E eu trabalhando um pouquinho a mais, que maravilha. Contou para a esposa, todo empolgado, a esposa também entrou, né, nessa vibe boa, né, de energia, de empreendedor que a gente tem, essa veia empreendedora, e começaram a fabricar naquele dia ali 10 bolinhos. Levaram no outro dia lá pro escritório e pimba, dito e certo, vendeu todos, facinho, facinho. Algumas pessoas nesse momento perguntaram para ele, ó, eu estou sem dinheiro aqui. Aí ele, não se preocupe, eu anoto aqui, no início do mês você me paga, quando você receber seu salário. A empresa geralmente não atrasava o salário, atrasou pouco tempo, muito tempo atrás, mas até agora estava tudo ótimo. Então ele falou, pô, se eu ganhei 30 reais no dia, eu vou aumentar minha produção, tá? E vou vender mais. E aí eu vou ganhar o quê? Pô, se eu conseguir vender 50 bolos, eu vou ganhar 150 reais por dia líquido. Rapaz, eu vou ficar rico. É esse o negócio, esse caminho. Chegou para ele de novo, falou com a esposa deu o maior apoio, e aí ele foi lá no banco e pimba no cartãozinho dele de débito, entrou mais uma vez no cheque especial, 250 reais. Comprou, né, todos de dinheiro, esses 250 em bolos, ou seja, agora ele estava fabricando de 10, ele passou para 50 bolinhos por dia. E assim foi para o escritório e vendeu tudo de novo. A semana inteira, dia a dia, ele vendendo 50 bolinhos. Porque eram 3.000 pessoas, né? Um público muito grande. E todo mundo conhecia. Uns compravam para ajudar, outros compravam porque realmente gostava. E aí, nessa brincadeira, ele lucrou 630 reais nessa primeira semana. Imagine, quase o salário mínimo dele. Ele estava empolgadíssimo, tá? Como nesse valor ele só ganhou 500 reais em dinheiro, o resto todo ainda iria receber, quando as pessoas recebessem o salário, iriam lhe pagar. Ele falou o seguinte, chamou a esposa, vamos comemorar. Meu futuro está certo, eu estou muito empolgado, estou muito feliz, eu tenho que comemorar com vocês, minha família. E foram de Uber para o shopping. Já gastaram no Uber, não pegaram nem ônibus, né? Porque já estava se sentindo o tal. Foi no shopping, almoçou, comprou uns presentinhos para os filhos, para a esposa, um vestido bonito, comprou uma camisa nova para ele e acabou gastando 400 reais. Então ele ficou com 230, 200 reais na mão. Tá? Depois foi no mercado e aí ele já estava pensando, se eu passar agora 1.000 reais, será que eu consigo desconto? Ou se eu comprar já a semana inteira, em vez de ficar comprando em pouquinho em pouquinho. Chegou lá no mercadinho e falou, eu quero comprar atacado. E o dono, oh, tudo bem, o compra mínima é 1.000 reais. Ele, opa, em vez de gastar 1.250, ele conseguiu gastar os 1.000 reais e comprar a mesma quantidade de mercadoria. Isso fez com que seu custo diminuísse de 5 para 4 reais. E seu lucro, teórico, de 3 para 4 reais. Então ele estava feliz da vida, 50% de lucro. E aí, tome-lhe vender durante a semana toda. Já tinha todo o material, não precisava mais perder tempo para ir no mercado, tudo isso, e começou a vender de novo, 250, 250. Só que as pessoas estavam
todo mundo já estava conhecendo, né? E começou a colocar só no cartãozinho dele, né? Na caderneta dele, para pagar no mês que vem quando recebesse o salário. E ele muito feliz. Então ele já tinha gasto, né? A semana inteira inicial, já tinha pego esse valor também de R$ 1.000 e estava produzindo super bem. Entrou na terceira semana do mês. Quando ele foi usar o cartão de novo para comprar R$ 1.000, o que aconteceu? Tá, literalmente o limite dele estava ultrapassado. Ele já tinha utilizado os R$ 2.000 que o banco permitia ele como limite de cheque especial. Ele não tinha direito a empréstimo, porque o nome dele já estava sujo, e aí ele ficou perdido, né? Pô, mas eu tenho dinheiro. Aí me esqueci. Fui gastar tudo lá no meu na minha comemoração com minha esposa. Aí juntou tudo lá, conseguiu apenas R$ 250 que sobrou no final das coisas e comprou 50 bolinhos dessa vez. E mais uma vez as pessoas na terceira semana já estavam sem dinheiro de novo. E recebeu apenas muito pouquinho, né? Quase todo nada ele recebeu de dinheiro em espécie para poder gerar de novo essas compras. Mas, mais uma vez, recebeu R$ 50, foi lá e comprou os 10 bolinhos. Só que estava ainda faltando 10 dias para finalizar o mês. Só que ele foi lá no mercado, tentou abrir um crediário lá e o cara falou não dava porque ele estava com o nome sujo, explicou tudo para ele, conhecia ele, mas não podia porque senão o dono do mercadinho ia brigar com ele, né? Ia penalizar ele. E aí, o que acontece? Ele gastou o último dinheiro dele que ele tinha em espécie para comprar mercadoria e todo mundo posteriormente ali pagou, também comprou para pagar no início do mês a prazo. Então ele tinha uma carteira de contas a receber muito boa, mas ele estava sem dinheiro para tocar o negócio. O que aconteceu? Simplesmente ele não pôde mais fabricar nada nos últimos 7 dias do mês. E aí, antes de começar o mês, né, ele já estava, graças a Deus, vai começar o mês, e agora eu vou ver como é que eu vou fazer para gerenciar melhor isso. A empresa dá uma notícia. Teve um problema muito grande em uma das fábricas dela e ela vai ter que atrasar em 30 dias os salários. Porém, vai ajudar quando voltar essas pessoas. Ele ficou desesperado, porque João não tinha mais cheque especial, não tinha mais dinheiro e precisava pagar o aluguel, energia, o gás que ele utilizou para fazer mais bolinhos. Ele tinha também que pagar tudo isso e o cheque especial, que com 15% de juros ao mês, agora estava em R$ 2.300. Note que nesse momento o mundo dele caiu. Ele literalmente se perdeu, ele não sabia o que fazer. E a empresinha que mal tinha iniciado quebrou. Essa história para você realmente é ficção? Eu posso lhe falar com consciência tranquila de que ela reflete muitos negócios no Brasil. Essa falta de conhecimento do básico das finanças, a falta de ferramentas práticas e simples para que a pessoa possa aplicar sem precisar entender de finanças, como já tem em outros países, faz a diferença no decorrer de uma vida do empreendedor. E aí que entramos. A empresa dele quebrou não por falta de lucro. Porque as pessoas ainda perguntavam como é que uma empresa quebra. Você falou que dava 50% de lucro e ele também não entendia por que a empresa quebrou. Porque ele não tinha o conhecimento, que a gente vai conversar daqui a pouco, sobre o dinheiro, a movimentação de dinheiro. Ele só se preocupou com o lucro. Essa é a principal razão e o principal erro que muitos empreendedores focam. Lucro. Lucro é um termo contábil. Lucro, tá, é um termo contábil. O que quer dizer isso? Que ele não é palpável. Uma empresa pode ser lucrativa, como a de Joãozinho, e quebrar por falta de dinheiro. Então, quando a gente vê essa situação, a gente tem que entender o que era o lucro. O lucro é um registro dentro do próprio mês de todas as receitas, menos impostos, menos custos, menos despesas. Tá? Isso dá o lucro operacional do negócio. Joãozinho esqueceu os impostos porque ele não era registrado, né? Ele era informal, esqueceu das despesas dele, como os juros do banco, o gás que ele custou mais, as forminhas dos bolos,
ele só se preocupou com o ingrediente, que era o custo direto do seu negócio. Então ele pegou receita menos custos e achou 50% de lucratividade. O problema é que ele não acompanhou a evolução do dinheiro do seu negócio, o dia a dia do dinheiro. Isso é lucro, ele é registrado pela emissão da nota fiscal. Então, não é quando eu recebo o valor do que eu vendi. É registrado pela nota fiscal. Em uma empresa normal, a cada vez que você emite uma nota fiscal, um cupom, você registra aquilo. Isso vai para a contabilidade. Não quer dizer que vai receber naquele momento. Pode ser parcelado em 10 vezes, pode ser parcelado em 5 vezes, pode ser no crédito para 30 dias. Então, mas a contabilidade registra naquele momento. Ela pega isso com os impostos, pega isso com os custos e pega isso com as despesas. E ela lhe dá o lucro operacional do mês, independente se você recebeu aquele dinheiro ou não. Só que, no caso de João, por ser uma pequena empresa, ele não tinha um contador para esclarecer isso e ele também era informal. Então ele tinha que buscar uma ferramenta mais simples para ele controlar, que é aí que entra o fluxo de caixa. Tá? O fluxo de caixa, ele analisa especificamente a movimentação financeira, o que entra, o que sai. Só que não é só registrar, eu gastei isso, recebi isso. Ele tem que registrar também separado por grupos, o que é custo, o que são impostos, o que são despesas. E aí você começa a ter uma noção do seu negócio separado por cada item. Ou seja, ele dava uma margem boa, né? Receita menos custos, mas a gente não sabe quanto eram as despesas do Joãozinho. Quanto que ele gastou para produzir aqueles bolinhos? Vai ver que o gás que ele gastou era muito. O bolinho podia parar 5 horas no forno. Estou chutando aqui, né? Brincando, mas a gente não sabe quanto era isso. Quanto ele gastava para ir no mercado de táxi para fazer as compras? A gente não sabe disso. Então, esse é o primeiro entendimento que você tem que fazer. Lucro não é palpável. O segundo é esse entendimento sobre fluxo de caixa. Esse é palpável. Este é fácil de você controlar diariamente. Eu pego o saldo inicial da minha conta, tá? Joãozinho tinha 0 de saldo inicial. E quando eu começo a utilizar o cheque especial, não é uma entrada, é um empréstimo. Então ele deveria lançar lá, empréstimo de R$200 do cheque especial, R$250, R$1.000. Quando eu compro a mercadoria, mesmo sem vender, ela realmente é um custo. Então eu tenho meu saldo inicial, receitas, R$630 que o Joãozinho fez, entrou naquele mês, custos, R$2.000 ele comprou de mercadoria praticamente, né? R$1.000 em um mês, mais R$2.030 entrava ali. Então ele ganhou R$600 em dinheiro, recebeu, mas gastou R$2.030. O que é que sobra? Menos R$1.500. Menos R$1.500, que teve que vir de algum lugar. Esse algum lugar é o cheque especial. Então, esse saldo R$1.500 vira o saldo inicial do período seguinte. Se for um fluxo de caixa diário, no próximo dia, R$1.500 negativo. Se fosse mensal, no próximo mês, começa o mês com R$1.500 negativo. Então, essa avaliação de saldo inicial menos mais entradas, menos saídas, dá a sua geração de caixa. E isso informa quanto você precisa de caixa para virar o mês. Você tem 3 formas de fazer isso. Primeiro, pegar o aspecto passado, entender como é a sua movimentação do mês. Então você pega seu extrato e vê como é que é a sua movimentação do mês. Isso já serve para você esboçar o seu fluxo de caixa desse mês ou de hoje. E depois você extrapola para o mês seguinte. Lembrando que tem férias, 13º, alguns pagamentos de PVA, algumas outras coisas que são pontuais. Então você extrapola inserindo essas informações. Então eu pego meu saldo hoje, somo minha conta corrente, minhas aplicações. Se eu estou negativo, entra como saldo negativo. Se eu tenho só cheque especial, não entra como saldo. Mas se eu estou usando o cheque pessoal, eu estou devendo para alguém, que é para o banco. E eu coloco ali como saldo inicial. Tudo que entrou no mês eu vou lançando, jogando ali dentro daquela informação. Tudo que saiu do mês eu vou também lançando diariamente. Então, ou no máximo semanalmente. Mas eu tenho que ter esse controle. E eu tenho que projetar meu fluxo de caixa para os próximos períodos. Então, você percebe que com esses 2 conceitos, a empresa não quebra por falta de lucro no curto prazo. Ela quebra por falta de
dinheiro por falta de caixa. Então, esses dois conceitos, lucro e geração de caixa, eles se confundem muitas vezes na cabeça dos pequenos empresários que estão iniciando um projeto. Mas é importante agora você entender, lucro não é palpável, está na contabilidade, fluxo do dinheiro, fluxo de caixa é palpável, eu consigo gerenciar ele perfeitamente. Para você entender melhor isso, a gente vai ter novos vídeos focando exatamente nessa evolução, precificação, composição de custos, composição de despesas, quebrando as despesas em vários itens e analisando tudo isso. Então, é muito importante que você hoje consiga visualizar o fluxo de caixa do seu negócio, sem esquecer de saber se seu negócio é lucrativo. Ele precisa ser lucrativo, mas o seu foco inicial tem que ser no fluxo de caixa, porque é aí que as empresas, pequenas empresas principalmente, quebram. Os autônomos ainda tem mais um fator negativo, tá? Que a gente vai dar agora algumas dicas para que você possa se orientar melhor também junto com o pequeno empresário. Primeiro, separar dinheiro da empresa do dinheiro das despesas pessoais. Você viu que Joãozinho, ele pegou lá a primeira semana dele e gastou praticamente tudo, pensando que era dele o dinheiro. Mas aquele dinheiro era da empresa. Ele deveria ter estipulado um valor mensal fixo, exemplo, 200, 300 reais, e retirar toda vez que chegasse no início do mês. Mas não utilizar a livre-arbítrio o valor que estava ali no caixa. Porque o dinheiro é da empresa, são pessoas diferentes. Pessoa jurídica, empresa, pessoa física, nós, pessoas normais, humanos. Tá? São entidades diferentes que têm que sobreviver de forma diferente. Mas, Cláudio, eu sou autônomo. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito. Abre uma conta corrente para tudo que você receber dos seus serviços, dos seus produtos, mesmo como autônomo, deposite naquela conta. Daquele mês você vai estipular um valor do que você tem que tirar daquela conta para sobreviver e sobrar dinheiro naquela conta para poder pagar as despesas do mês seguinte. Então, na hora que você começa a analisar isso, você vai ver que as empresas que não conseguem chegar a 5 anos de vida beiram a 80% no Brasil. Esse número é absurdo. E o pior, são empresas muitas vezes em 20% recorrentes. Quer dizer que um empresário quebrou e abre outra empresa. Isso num prazo de 5 anos. 20% desse tipo de recorrência. Isso é grave, porque provavelmente ele vai quebrar de novo, salvo se achar um grande negócio com a margem muito boa e que receba em espécie rapidamente. Então, você pode estar pensando, pô, mas eu não tenho nada, não conheço informática, não sei nada de planilha de Excel. Eu estou disponibilizando aqui embaixo uma planilha prontinha, inclusive com já várias despesas e custos separados. Você só precisa lançar e adequar ao seu negócio, porque lá está como exemplo, comércio, pode ser prestação de serviço. Ah, lá eu não coloquei o custo de serviço, coloquei produtos, você substitui. Mas é importante que você preencha ela e mês a mês vá lançando as informações. Então, por exemplo, eu fiz uma venda hoje de R$1.000 dividida em 4 parcelas de 250. Eu vou lançar agora em julho 250, em agosto 250, tudo isso lá na planilha. E ela vai lhe dar a informação precisa da sua geração de caixa, do seu lucro. Então você vai ver que um necessariamente não é igual ao outro. Então, no momento que você tem essa planilha que está aqui embaixo para você fazer o download, tá? Você clica nela, vai cair em um site, você vai se cadastrar rapidinho e você vai ter acesso à planilha. No segundo momento, você deve controlar o seu dinheiro. Como? Mande mensagem do WhatsApp para seu pai, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, mas que fique registrado e combine com eles para todo dia quando você chegar em casa, eles te avisarem para que você entre na planilha e faça o lançamento. Então você vai disponibilizar, você pode criar um grupo no WhatsApp familiar e fazer isso e combinar com todo mundo, porque assim eles também vão te ajudar. E o terceiro passo é você marcar horários para fazer isso. Inicialmente eu gostaria que você reservasse um horário, no primeiro horário de manhã e no último horário do dia. Tá? Pode ser 8 horas da manhã, 7h30, 6 horas da manhã, o seu horário você define. E também depois que você chegar tem um tempo para organizar, mas defina 2 horários mais ou menos de 15 minutos.
tá? Para que você lance as informações nas planilhas. Isso é muito importante. 15 minutos é suficiente para se lançar. A sua movimentação não é tão grande nesse princípio e faz toda diferença você não deixar acumular. Então vai lá na planilha, soma e atualiza o saldo que está lá. Despesas com custo com produtos. Ontem eu tinha gastado R$50, meu saldo lá estava R$250. Hoje eu gastei mais 50, eu vou lá e coloco 250 mais 50, R$300. Eu altero a planilha com R$300. Simples assim. E ela simplesmente vai lhe dar um valor específico para cada mês e você vai acompanhando sem problema nenhum. Terceiro passo é você criar metas. Crie uma meta de geração de caixa. Crie uma meta de geração de lucro que seja palpável, não 20%, mas quanto eu quero ter de lucro em valor nesse mês. Porque aí você vai começar a negociar mais as despesas, evitar fazer despesas desnecessárias, negociar os custos e principalmente alavancar as vendas. Então, separando as empresas, criando o conceito de comunicar à família, definindo os horários que você vai lançar e, por fim, uma meta, faz toda a diferença para você que está começando. Chegamos ao final do vídeo e realmente, se você gostou, dá seu like aqui embaixo ou mande um comentário para mim, pode ser inbox, mas o mais importante é que você pratique se você achou interessante. Baixe a planilha e faça essa prática todo dia, porque toda vez que a gente ouve um conteúdo e faz a prática imediata dele, a gente consegue assimilar, a gente começa a aprender aquele assunto. Nosso objetivo do canal Financeiro Total é lhe dar todo esse suporte. Sempre trabalhamos, da nossa equipe da GProf, sempre trabalhamos com empresas grandes. Por isso que o canal está começando agora e precisa do seu apoio. Curta, se inscreva, comente. É muito importante para nós ter esse feedback.